Nesse vídeo eu vou tratar sobre o Pierre-Joseph Proudhon. Pierre-Joseph Proudhon, como um dos o quê? Vamos consultar o livro, né? Esse é um dos pré-marxistas, os principais socialistas pré-marxistas. Estou construindo uma playlist aqui no canal sobre história do pensamento econômico, apenas uma introdução. Eu estou utilizando este livro, História do Pensamento Econômico, do Rand. Eu já te aviso que este livro é de esquerda, ele tem uma tendência, ele é enviesado à esquerda, todo o livro. Por isso mesmo que eu coloquei apenas como introdução. Não estou levando tão a sério o livro não, mas como introdução eu acho interessante ter essa visão mais crítica, né? Essa visão mais crítica do capitalismo. Então, já gravei aqui no canal sobre os socialistas pré-marxistas, os principais socialistas pré-marxistas. Eu tratei sobre Gerhard Winstanley, foi o primeiro. Depois eu gravei sobre Gracchus Babeuf, não sei se é assim que se pronuncia. Depois William Godwin. Depois tratei sobre Saint-Simon. Também tratei sobre o Charles Fourier, que foi o último. O Louis Blanc também. E hoje quero tratar sobre o Pierre-Joseph Proudhon. Então vamos lá, o ano dele qual que é? 1809, 1865. Ele é autor da conhecida obra O que é Propriedade. Então este pensador ele desenvolveu a obra O que é Propriedade. Respondeu a pergunta formulada no título com uma frase que o tornou célebre. Ele basicamente responde que é a propriedade. O que é a propriedade? A propriedade é um roubo, segundo Proudhon. Segundo Proudhon, a propriedade era a mãe da tirania, abre aspas, né? O Estado tinha como função básica assegurar, deixa eu ver se não está errado aqui minha câmera, rapaz, espera aí. Acho que não. O Estado tinha como função básica assegurar os direitos de propriedade que constituíam simplesmente em um conjunto de privilégios especiais para uma minoria e em restrições e proibições para a grande maioria da população. Então, uma minoria, segundo ele, né? A instituição e manutenção desses direitos implicava necessariamente o uso da coerção. Consequentemente, a principal função do Estado era coagir-se. Esse é o raciocínio que ele chega, então, que a propriedade privada é um roubo porque o Estado existe para mantê-la para uma minoria e que ele precisa usar ou fazer uso de coerção e para manter isso. O Estado é coercivo. Todo Estado é tirânico, segundo Proudhon. O Estado constituía o braço armado da classe dominante. Então, para ele, para o Proudhon, inclusive Marx vai utilizar muito isso, o Estado constituía o braço armado da classe dominante. E Proudhon exortava a resistência, os que a ele se submetiam servilmente. Quem quer que ponha as mãos em mim com a intenção de governar-me é um usurpador e um tirano. Declaro o meu inimigo. Só poderia haver justiça quando as relações de propriedade fossem abolidas e o Estado convertido numa instituição desnecessária, segundo ele. E aqui tem uma longa citação dele que eu faço questão da gente mencionar. Vamos lá. Ser governado significa ser observado, inspecionado, espionado, dirigido, legislado, regulamentado, cercado, doutrinado. Meu Deus, quanto adjetivo. Admoestado, eu concordo. Admoestado, controlado, avaliado, censurado, comandado. E por criaturas que para isso não têm nem o direito, nem a sabedoria, nem a virtude. Muito bom, cara. Ser governado significa que todo movimento, operação ou transação que realizamos é anotada, registrada, catalogada, em censos, taxada, selada, avaliada monetariamente, patenteada, licenciada, autorizada, recomendada ou desaconselhada, frustrada, reformada, endireitada, corrigida. Submeter-se ao governo significa consentir em ser tributado, treinado, isso aqui em inglês deve ser bem interessante, redimido, explorado, monopolizado, extorquido, pressionado, mistificado, roubado, tudo isso em nome da utilidade pública e do bem comum. Engraçado que depois, né? Bom, na verdade o socialismo é um pouco disso, né? Um pouco disso, não, é isso. Bom, isso deixa pra lá, não é minha opinião. Então, ao primeiro sinal de resistência, a primeira palavra do protesto, somos reprimidos, multados, desprezados, humilhados, quase dá um hino isso aqui, perseguidos, empurrados, espancados, garroteados, aprisionados, fuzilados, metralhados, julgados, sentenciados, deportados, sacrificados, vendidos, traídos e, para completar, ridicularizados, escarnecidos, ultrajados e desonrados. Isto é o governo. Esta é a sua justiça e a sua moralidade. Ó personalidade humana, como pudeste te curvar a tamanha sujeição durante 60 séculos? Isso é citado por Daniel Guérin no livro Anarquismo, né? As citações contidas no parágrafo anterior provêm da mesma fonte. Então, na verdade, não é citação de Joseph Proudhon, não. É deste Daniel Guérin, Anarquismo de 1970. Vamos continuar o texto, então, para finalizar o vídeo de hoje. Temos mais 2 parágrafos. Vamos lá. Além de serem fonte de tirania e coerção, os direitos de propriedade eram também fonte de desigualdades econômicas. Então, as desigualdades econômicas surgem por conta dessa tirania do Estado que está ali para proteger a propriedade de uma
minoria. Embora fosse válido o princípio de que em uma sociedade capitalista a quantidade de trabalho do trabalho despendida determinava o volume global de produção, a repartição do produto variava em função das relações de propriedade. O produto era repartido de tal modo que os produtores ficavam com uma parte insignificante do que havia produzido, enquanto os proprietários, escudando-se nas leis da propriedade privada, extorquiam legalmente, entre aspas, dos trabalhadores a parte do leão. O estado ideal concebido por Proudhon pressupunha não só a supressão das relações capitalistas de propriedade, como também a exclusão da propriedade da própria industrialização. Tal como Thomas Jefferson, Proudhon antecipava o retorno a uma era de ouro em que voltaria a reinar a agricultura em pequena escala. Então ele defendia a agricultura em pequena escala, agricultura familiar, né? E a produção artesanal também, então tira a linha de produção, em que cada agricultor ou operário seria dono do seu próprio capital e ninguém viveria exclusivamente às custas da propriedade privada. Talvez ele só esquece de mencionar que numa sociedade assim, baseada apenas em pequena escala de produção artesanal e agricultura, ainda assim a propriedade privada existe, né? Bom, no fundo a propriedade privada é bastante naturalista, uma vez que o seu próprio corpo, né, já começa por aí, já não deixa de certo modo, é assim uma propriedade privada. Poderíamos incluir aqui muitos outros nomes importantes, mas já mencionamos os principais pensadores socialistas e a maior parte das ideias socialistas basilares anteriores ao marxismo. Não resta dúvida de que todos os teóricos do socialismo, o mais influente foi Karl Marx, e que isso será tratado adiante. Deixa eu ver até se não é no próximo capítulo. É no próximo capítulo, inclusive. Então, rapaziada, hoje eu tratei sobre o Proudhon e nós percebemos que ele talvez fosse ou tivesse uma ideia bastante radical sobre o que é propriedade, e para ele propriedade é um roubo e que o Estado só existe para... o Estado é tirânico, ele só existe para favorecer a existência da propriedade privada, segundo ele, de uma classe dominante, uma classe menor. E que, na visão dele, numa sociedade ideal não deveria existir mais nem industrialização, também não deveriam existir nem a ideia de Estado, e que deveria existir agricultura em pequena escala. Isto que é o pensamento dele. Beleza? Então, no próximo vídeo farei um breve resumo de todos os pensadores que eu tratei até aqui, dos socialistas pré-marxistas, e é isso. Lembrando que Karl Marx era um socialista, né? Foi o mais proeminente deles. Tanto é que existe uma escola própria, os marxistas. Né? Fico por aqui, até o próximo vídeo. Estou construindo uma playlist, toda terça-feira tem um vídeo sobre história do pensamento econômico aqui no canal. E dá uma olhada no vídeo anterior, onde eu tratei sobre qual que é o consenso entre os socialistas, né? O que os unia, afinal de contas. Valeu!